vezes, o medo de prosperar, ele esconde sinais bem sutis. Sabia que algumas pessoas têm medo de prosperar na sua vida pessoal, na sua vida profissional? Sabia que algumas pessoas não percebem, mas o medo de crescer, o medo de prosperar, o medo de dar certo, não somente financeiramente, mas nas áreas da vida, ele traz sinais ali sutis. Você tem esse medo de prosperar? Ontem a gente falou sobre isso, nessa questão do trauma, da questão emocional no quesito financeiro. A gente sempre está ali acreditando que tem que merecer menos. Hoje eu quero trazer para vocês uma reflexão e a gente conversar um pouquinho sobre esse medo de prosperar que uma grande parte tem. Foi ensinado a ter esse medo de crescer, de prosperar. O que é prosperar, né? Prosperar é colher o fruto. Isso é prosperar. É quando eu colho aquele fruto. E nem sempre o prosperar, muitas vezes, só vem da gente, né? Isso é muito importante para a gente perceber. Então, você percebe que você tem medo de prosperar? Por isso que a gente sabota. Tomar um cafezinho? Bom dia, como é que vocês estão? A gente sabota. Então vamos lá para os sinais. Eu quero começar aqui com vocês com os sinais para a gente ir depois trilhando um ponto. A gente tem sinais mais aparentes, sinaizinhos mais aparentes e sinais mais sutis. Então tem aquele sinal que a gente consegue ver assim claramente, que demonstra esse medo. Mas também nós temos os sinaizinhos ali sutis, que não tem cara de medo, mas existe. Então vamos lá. É bom que a gente vai avaliando e vai observando se em nós, esses medos, esses sinais, a gente consegue perceber, tá? Então, os sinais aparentes, aqueles explícitos, aquilo que a gente até tem consciência parcial. A gente tem consciência parcial. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então vamos lá. Isso aí a gente já ouviu e você com certeza já falou e já pensou e a gente às vezes já fala, eu tenho isso aqui, né? Procrastinação constante, né? A pessoa vai adiando ali decisões importantes, evita concluir projetos, então começa várias coisas e não termina. Então ela procrastina constantemente. Então isso é um sinal visível. A gente reconhece isso, né? Esse é um ponto do sinal mais aparente. Depois nós temos a autossabotagem no momento de crescimento. Quando a gente está crescendo, acontece um trenzinho ali para se sabotar. Ou seja, quando tudo está indo bem, arruma um problema, né? Desiste ou toma uma atitude que coloca tudo a perder. Conhece pessoas assim? Parece que o negócio está dando certo, daqui a pouco faz alguma coisa para dar errado. Então, primeiro ponto, procrastinação constante, que é o sinal mais aparente. Depois, o joinha de novo aqui. Depois, o segundo, a sabotagem em momento de crescimento. E não só na questão do trabalho. Às vezes a pessoa está dando certo no relacionamento, começa as coisas, está tudo bem, ela vai lá e sabota. Eu já contei essa história para vocês, de muitos anos essa história. Tinha uma jovem, uma moça, uma jovem senhora, né? Estava ali na casa dos 30 anos. E ela tinha uma dinâmica assim. O relacionamento dela durava 4 meses ou 4 anos. Vai vendo. 4 meses ou 4 anos. Então, se aquela relação sobrevivesse os 4 meses, era ali 4 anos para permanecer. E quando chegava esse período, ela terminava. Então ela tinha consciência, ela terminava. Ela dizia, dá um suricutico em mim, eu termino. E já perdi bons relacionamentos por causa disso. Então ela tinha um comportamento, veja, de sabotagem, de quando a relação dela, por isso que a prosperidade não está ligado só ao dinheiro. O dinheiro é parte da prosperidade. Às vezes eu não posso ter o dinheiro porque ele vai afetar essa outra parte da minha prosperidade. Porque não é somente o dinheiro. Pensa, o dinheiro é o meio. Do que eu tenho medo? Eu tenho medo de dinheiro? Não, eu tenho medo daquilo que o dinheiro vai me proporcionar. Porque ele é apenas o meio, ele não é o fim. A gente não quer o dinheiro só para ter o dinheiro. Eu quero ter dinheiro para ficar correndo por dinheiro aqui. Eu quero ter dinheiro para possuir algo. Eu quero ter dinheiro para ter algo. Eu quero ter dinheiro para conseguir algo. Então ele é o meio. Então o nosso medo não é com o dinheiro. O nosso medo é com aquilo que... Então o medo aparente, né, o que é sinal aparente é eu tenho medo ali, o dinheiro, o que eu vou fazer com ele? Não, é o que está lá por trás. O que eu vou ter com o dinheiro? Então o que essa moça fazia? Ela fazia, quando chegava esse período, ela largava. Ela largava, mas terminava.
E ali, às vezes, a pessoa não entendia, né? Falava, tinha lá gente que eu terminava, a pessoa, por que você está acabando com a gente? Se dá super bem. Não sei, eu sei que não dá pra gente caminhar junto mais. E aí, lógico, tinha uma dor profunda, uma dor ligada à morte do pai, quando ela tinha 4 anos de idade. Quando ela tinha 4 aninhos de idade, ela perdeu o pai e toda a dinâmica, não foi só a perda, tá? Toda a dinâmica em volta, porque não, uma coisa muito importante, caríssimos, da gente observar não é somente o fato, mas todo ao derredor, o contexto do fato, ele é muito importante. A fase de desenvolvimento que ele acontece, como a nossa família lida com aquilo, né? Como os adultos lidam com os fatos que acontecem, que muda na vida daquela pessoa, da família, quando os fatos acontecem. Então não é somente o fato ocorrido, mas todo o entorno do fato é muito importante. Então, os sinais mais aparentes, explícitos, de quem tem medo de prosperar em todas as áreas. Prosperar na saúde. A saúde é prosperar. Ter uma saúde. Sabe o que é prosperar? Ter um bom relacionamento. Isso é prosperar. Procrastinação constante. Autossabotagem. Terceiro ponto, terceiro sinal. Desconforto com sucesso. Desconforto com aquilo que a gente conquista. Então a pessoa ela ganha, né? Ela alcança algo positivo, mas ela sente culpa, vergonha ou medo de ser descoberto como uma fraude. Então ela tem um medo ali. Aí, e o que vão pensar de mim, né? A gente que trabalha assim na internet, né? A gente aqui que trabalha, né? O nosso espaço é no próprio lugar onde a gente mora. Então quer dizer, a gente não sai cedo para trabalhar e volta, né? Os vizinhos aqui, tem um negocinho branco na minha camiseta aqui. Os vizinhos se olharem aqui e falam, fica o dia inteiro aí, né? Dentro de casa. Trabalha com o quê? Trabalha com o quê? Esses dois que não saem dentro de casa. Porque o nosso trabalho é aqui. Então, uma coisa importantíssima para você prestar atenção. Aquilo que você deseja na vida pessoal, na vida profissional, vai te colocar em evidência. E às vezes a gente tem culpa, tem vergonha. Então, eu quero prosperar financeiramente. Eu quero ter saúde. Eu quero ter aquele corpo. Eu quero ter isso. Eu quero ter aquele carro. Eu quero ter aquela casa. Vai te colocar em evidência. E toda vez que nós entramos em evidência, ficamos em evidência, o instinto primitivo de sobrevivência entra em alerta. Por isso que tem o medo. O medo é um movimento de defesa primitiva. Por quê? Porque se eu tenho medo é porque estou supostamente diante de uma ameaça. Olha que coisa mais linda. Quinto ponto, o medo de expor, né? Estava até falando aqui, essa questão de você vai ficar visível, você vai ficar... Esse dia alguém falou assim pra mim, nossa, eu cheguei lá na minha família, todo mundo, nossa, como é que você tá? Olha, deve ser amor, né? Porque tá cuidando da saúde, tá bem vestida, e ela tava ali cuidando da sua saúde, né? Eu falei, aquilo me incomodou, todo mundo olhando pra mim, falando, não, como é que tá? Deve ter amor aí no meio, né? Porque tá se cuidando. Então, quer dizer, por cuidar da saúde, ela começou a ficar visível, então todo mundo começou a brincar ali. Olha como aquilo incomodou ela, como aquilo trouxe um certo incômodo para ela. Então, se eu tenho medo de expor e o medo de ser reconhecido, evita situações onde será visto. Por exemplo, os nossos coleguinhas terapêuticos, muitas vezes, você vai lá no Instagram da pessoa, você vai lá no WhatsApp da pessoa, não tem a carinha dela. Olha, mas o que tem? É uma pessoa que não vai ser reconhecida na rua, percebe? Porque se eu ver aquela pessoa, eu não vou reconhecer ela. Essa é uma forma de não ser visto. Então, vamos lá. Quais os sinais? Quais os sinais visíveis? Depois a gente vai para o sutil. De quem tem medo, de fato, de prosperar em diversas áreas. Prosperar é a expansão, é o colher o fruto de todas as nossas semeaduras. Procrastinação constante, então sempre estou adiando. Autossabotagem quando eu estou crescendo. Então, a vida está boa, está fluindo, daqui a pouco acontece alguma coisa. Ou acontece alguma coisa que a pessoa própria provoca, não de forma consciente, mas, nossa, está indo bem, aconteceu tal coisa ali. Então, isso é um mecanismo de sabotagem que está ligado aos sinais de medo de prosperar. Desconforto com sucesso. A gente tem desconforto com sucesso. O desconforto ali de ser reconhecido. Imagina quando a pessoa chega para você e fala, nossa, mas olha, você, se não fosse você lá ajudando aquela pessoa, olha o trabalho que você fez terapeuticamente lá.
até fala, né? Que bom, fui eu que ajudei mesmo, mas dentro dá um desconforto de ser reconhecido, né? Claro que tem as bajulações, mas o quanto a exposição, o sucesso, ele coloca a pessoa em evidência e essa evidência leva ao mecanismo primitivo de ocorrer o risco da crítica, do julgamento, aquelas coisas clássicas que a gente tem no mundo moderno, o medo do cancelamento. Outro sinal aqui, o medo de expor e ser reconhecido. E mais um, a dificuldade, vocês aí que trabalham aí de forma autônoma, né? Que não está sobre um salário de uma empresa. A dificuldade de cobrar por serviços ou ter ganhos também financeiros, né? Então tem dificuldade de cobrar, tem dificuldade de muitas vezes precificar melhor, de receber. Então eu vou criando ali mecanismos, né? Então sente que eu não mereço. Veja, a gente às vezes fala assim, o adulto ele faz o dinheiro. Não, quem faz o dinheiro é a Casa da Moeda, né? E aí tem uma palavrinha que parece esquisita, mas ela é muito importante. A gente merece o dinheiro a partir daquilo que nós servimos. E aí tem gente por N motivadores que dentro de si tem ali conteúdos de não merecimento, de autopunição, e uma das formas do indivíduo se punir é evitar, é jogar fora, é soltar tudo aquilo que vai levar ele a uma experiência de prazer. Olha aquela frase, né? Dinheiro não traz felicidade. Aí vem o positivista e fala, mas manda buscar, né? Dificuldade de cobrar então por serviços, então sente que não merece, né, o bem, e teme que ao prosperar vai perder o quê? Então tem muita gente que está lá, né? Muita gente que está trabalhando, fazendo ali os seus trabalhos. A gente pega muitos no campo terapêutico, né? A gente vê mais isso no campo terapêutico. Fazendo muito ali no processo social. A gente está vendo nos grupos, eu faço precinho social. A questão é que esse conteúdo ali, e o que eu estou fazendo é para a dinâmica afetiva. É para a dinâmica emocional. E aí no campo da prosperidade, eu não posso ser só emocional. Agora eu vou falar um negócio aqui, observa como vai chegar dentro do seu coraçãozinho aí. Nós enquanto empreendedores, nós enquanto pessoas que estão trabalhando, os autônomos da vida, ele precisa olhar para as duas coisas. Então vocês são terapeutas aí também, tem que olhar para duas coisas. Pessoas e números. Sem números, você não ajuda a maior quantidade de pessoas. Então eu preciso olhar para os números, eu preciso olhar para o investimento, eu preciso olhar quanto custa atender, eu preciso olhar quanto custa a estrutura para o meu atendimento. Agora uma pergunta para vocês aí, terapeutas. Vocês sabem quanto custa o seu atendimento? Aí fala, nossa, mas eu atendi tanto, por que eu não tenho dinheiro? Porque muitas vezes não está olhando para os números. Números e pessoas. Se eu olhar só para o número, eu não vejo a pessoa. Se eu olhar só para a pessoa, eu não vejo o número. Só que se eu não olhar o número, eu não vou ter estrutura para ajudar as pessoas. Então, eu gosto das pessoas, eu gosto de levar o bem para as pessoas. Não pague a sua internet. Não invista num bom celular. Não invista ali, eu vou atender online, não invista num equipamento para você atender. Vou atender numa sala. Invista numa... Percebe? Tudo isso é número. Se eu não olhar para esse número, eu não vou ajudar as pessoas. Não existe essa barganha sistêmica, né? Às vezes tem uma barganha sistêmica, né? Que a gente faz. Sabe que é barganha sistêmica? Deixa eu ajudar os coitadinhos aqui que não pode, que é quem sabe o universo, Deus me ajuda. A gente tem que tomar cuidado com essa barganha sistêmica que a gente faz de vez em quando, né? Esses foram os sinais mais visíveis. Vamos para os sinais sutis, aqueles sinaizinhos que parece que a gente não tem, mas tem. Então vamos lá, esses sinais são mais profundos e nem sempre a gente percebe. E verdade, às vezes a gente não percebe por que está acontecendo aquilo. Primeiro movimento, questões sutis, medo de prosperar, manter relações nocivas, tóxicas ou desafiadoras. Isso não é só no relacionamento conjugal, mas manter amizades. Eu estou lá naquele trabalho, né? Uma vez uma pessoa dizia, fez uma parceria com alguém, com pessoas, e as pessoas não queriam fazer a par do trabalho, aquela guerra.
E ela estava ali com dificuldade de sair daquele movimento de parceria. Era uma parceria, vamos pegar essa palavra aqui, tóxica, desafiadora, que estava atrapalhando. Mas existia uma questão afetiva, então ela mantinha aquele vínculo com pessoas o quê? Que desvalorizavam, motivavam, né, desmotivavam ela, reforçando o quê? A ideia que ela não pode. Aí falava, mas se você fizer isso, se você cobrar esse valor, não vai ter gente. Gente, pelo amor de Deus. Então começa a observar, eu estou mantendo relações nocivas, tóxicas, desafiadoras? Eu estou lá naquele grupinho do WhatsApp, que o povo começa lá tudo escasso. É aquele grupinho lá que ninguém quer pagar nada no sentido assim, é PDF de grátis da internet, é aquele grupinho que não... Tem grupo, olha o perigo disso para nós que somos terapeutas. Tem grupo de terapeuta, e grupos de WhatsApp, e grupos de Facebook, que tinham compartilhamento de link de senha de curso. Então eu comprava um curso, aí tá lá, alguém, e olha, eu queria fazer tal curso, tal, e aí, não, vamos compartilhar aqui, depois a gente percebe? Olha que grupo medonho. Isso é sutil. Mas o que tem? O que tem que quem tem um curso, quem criou algo, sabe quanto lhe custa isso. E a pessoa que faz esse tipo de movimento não percebe aonde ela está se enroscando. Na boa intenção de ajudar, deixa eu partilhar um livro. Você comprou esse livro é seu? Você pagou por ele? Mesmo que você pagou, ele é seu? Não. Alguém investiu. Olha que interessante, a gente vê isso hoje nas internets, né? Hoje a gente vê lá aqueles vídeos, a pessoa falando, olha, plataforma de inteligência, tal, olha, editor de vídeo. Aí você vê nos comentários, gente. É de grátis. Você não falou que é pago. Não sei o quê. Gente, olha a escassez dessa galera. É um mando de gente que só quer coisa de graça. Percebe? Não prospera. Quer tudo de grátis, não quer pagar nada. E aí não pode ter dinheiro. Por que não pode ter dinheiro? Quem não gosta de pagar não pode ter dinheiro. Grava assim, a gente tem que fazer uma tatuagem, né? Quem não gosta de pagar não pode ter dinheiro. Porque o dinheiro é movimento. Se eu não gosto de pagar, por que eu vou ter dinheiro? E a gente vê isso lá na internet, né? A pessoa, não falou que é de graça. Vai lá e paga. Paga o preço daquilo. Para ter, alguém construiu aquilo. Aí a pessoa fala, não sei por que a minha vida financeira não prospera. Mas claro que não vai prosperar. Não quer pagar. Aí fala, por que eu tenho cliente que só pede desconto e não quer pagar? E vai, pergunta o preço aqui e vai no outro. Por que será? Então, percebe essas dinâmicas sutis? A gente mantém esse tipo de relacionamento. Depois dessa, vai dando uma puladinha na internet, você vai vendo lá, naqueles negócios tutorial, olha, ensinar aqui tal coisa aqui na plataforma, aí fala, é de grátis, é não sei o quê. Ninguém quer pagar mais nada, é um bando de gente que só quer de graça. E aí fala, eu quero prosperar, não vai prosperar. Aí cai em golpe do tigrinho, né? Cai em golpe dessas coiseiras tudo aí, por quê? Porque tem corrupção da alma. Não pode prosperar quem não gosta de pagar. Até os impostos, não gosta de pagar imposto, não vai prosperar. Independente se é bom, se não é, se está certo ou não está certo. É um movimento da vida, nós estamos inseridos nesse contexto. Percebe? Isso faz muita diferença para nós. Então manter essas relações nocivas. Segundo ponto, sutil. O excesso de modéstia. Oh, meu Deus. Então a pessoa minimiza as suas conquistas, ela minimiza as habilidades. Então, não, você é uma pessoa tão boa. Nossa, você, não, que isso? Eu não sou nada. Eu tenho muito para melhorar ainda. Quem já fez esse movimento aí? Então evita demonstrar que está prosperando. Olha, mas você não pode mostrar a sua prosperidade. Beth vai dizer uma coisa assim bonita, né? Se a pessoa olhar para uma árvore seca, morta, e uma árvore frutífera, cheia de fruto, qual delas te dá mais prazer? Não é ficar esbanjando como, olha, tá vendo, eu tenho e vocês não têm. Mas percebe, não de mostrar, sair mostrando, olha, eu comprei meu carro novo aqui, olha, não é esse tipo de mostrar, mas a pessoa às vezes tem medo. Você trocou de carro? Troquei, mas você não sabe quantas parcelas eu fiz, meu Deus do céu. Vem com a justificativa de dor, né? Porque, sabe, eu cansei de andar. Não, você merece, né? Você merece. Percebe que a gente vai minimizando as conquistas? Você faz isso?
Ou você tem orgulho das suas conquistas? Ou quando alguém fala assim, nossa, mas você é um bom profissional, você bate no peito e fala, sou mesmo. Ai, que bom que eu te encontrei. Ah, não, que isso, se eu não fizesse alguém te ajudar. Que bom que você me encontrou. Olha que arrogância, não. Orgulho, vai dizer Herme, de proprietário. Então, você tem esse excesso de modéstia, de humildade. Esse é um sinal sutil de quem tem medo de prosperar. O que vai pensar de mim? Ai, que arrogante, achando que ele é bom. É. Mas nós temos que ser bom mesmo. Não é? Senão não vai. Preocupação excessiva com o que os outros vão pensar. Olha aí, ai, mas, né, antes de investir, antes de fazer alguma coisa, antes de fazer aquilo que você deseja, a primeira pergunta é, o que vão pensar de mim? Será que vão se afastar de mim? A gente às vezes tem isso, né, quando a gente olha, tá vendo aquele artista, ele era casado com fulano lá. Aí agora ele casou, tá vendo? Por ter dinheiro, largou aquela pessoa que passou a vida inteira com ele. E aí a gente não sabe da história, a gente não conhece, claro que tem essas dinâmicas, mas às vezes presta atenção. Ontem eu falava sobre isso, ó. Existe uma dinâmica nossa, interna, com o dinheiro, quando nós estamos sozinhos, com prosperidade, né? Quando a gente está sozinho, não tem família, no sentido, não casei, não formei meu sistema. Existe uma dinâmica minha, mas quando eu caso, existe uma dinâmica do casal. E nem todos os casais juntos têm a mesma dinâmica da prosperidade. Por isso é aquela guerra, né? Quantas vocês aí, mulheres, falam assim, meu marido não tem ambição. E aí daquela guerra, porque eu quero uma coisa, ele quer outra, e daquele conflito. E aí às vezes o cara ficou lá, famosão, não deu conta. A pessoa não deu conta. Não deu conta. Por quê? Porque tem que lidar com aquele sucesso, lidar com tudo aquilo. O outro às vezes não dá conta. Às vezes o ciúme excessivo. Ah, porque agora ele tem dinheiro, ele tem fama, ele tem reconhecimento, ele vai me largar. Então começa toda aquela história. E a gente olha de fora, tá vendo lá? Só por causa do dinheiro, largou. E aí a gente associa. A gente tem que tomar um cuidado com essas associações que nós fazemos. Até mesmo quando é verdade. Mas a gente associa o quê? No dinheiro. A gente associa o quê? Na riqueza. A gente associa o quê? No bem. Lá, aquela pessoa não vejo ela trabalhar e comprou um carro novo. Será que ela faz, hein? Às vezes eu brinco ali, né? Porque aqui, como a gente permanece aqui dentro de casa e aqui tem uns vizinhos próximos e eles trabalham, né, fora, o normal da vida, né? A gente é meio normal, né? Eles trabalham fora, saem cedo. Então muita mercadoria vai chegando aqui em casa, né? Quase um ponto de apoio, né? Brincadeira, para Shopee, para Mercado Livre, para... E aí eu fico imaginando, eu falei pra Aline, falei, olha, daqui a pouco o que vão pensar de nós, né? Esse povo não trabalha fora, não sai, só fica chegando mercadoria. Deve mexer com coisa ilícita, né? Percebe? Por quê? Porque a gente transita nesse lugar. Então tem uma preocupação excessiva que os outros vão pensar. Imagina no final do ano você chegar, né? Final do ano, você chegar lá, linda e maravilhosa, naquela família, com seu carro novo, nem o plástico do banco tirou, né? Para dizer assim, é novinho, não vou nem sujar o banco. Com a vida boa, com um bom relacionamento. Como seria naquele clã, naquela família no qual você participa? Busca inconsciente por limitações externas. Olha, isso aqui é muito importante. Isso aqui é um ponto crucial para nós. Veja, escolhe, preste atenção, ambientes, trabalhos, projetos, relacionamentos, lugares, amizades, grupos que têm pouco potencial de crescimento para evitar o risco de destacar. Por quê? Talvez você já passou por isso. Eu já passei por isso. E esse foi um dos bloqueios da exposição, porque algumas pessoas têm uma característica de se desenvolver muito rápido nos ambientes. Não é assim? Chega aquela pessoa lá, em poucos dias na empresa, ela se desenvolve, ela cresce. Outros estão lá, mas tempo parece que não vai. Então, muitos, por ter esse padrão e crescer rápido, e sabe lá os motivos, né? O que acontece? Ela vai gerar intriga, ameaça, julgamento, cobrança. Então, para ela não se destacar, ela vai buscando o quê? Não vai assumir cargo de liderança, não vai assumir isso, não vai assumir aquilo, porque ela está com medo de se destacar. Porque ao se destacar, ela vai ficar em evidência. Ao ficar em evidência, é lógico que vai ter pedrada, vai ter acolhimento, vai ter essas duas partes.
Então eu fico buscando inconscientemente limitações. Então aquela pessoa, eu vou sair no final de semana. Quanto custa aquele lugar? Lembra que eu contei para vocês ontem, no domingo, que eu fui num lugar e tinha que pagar uma taxinha para pescar, eu amo pescar, e tinha uma taxinha para pescar. Então para eu pescar eu tenho que pagar uma taxinha. Primeiro pensamento que veio foi, poxa, vai ter que pagar 40 conto para pescar? Pô, 40 reais, gente, pelo amor de Deus. Mas olha a mente que busca o quê? Eu não vou pagar 40 conto para pescar? Quanto custa eu investir num prazer? Olha o quanto a gente está contaminado com essa porcariada toda. Então você escolhe ambiente mais barato. Vamos comer uma pizza lá naquela pizzaria da cidade. Ah, não, mas é muito caro lá. Uma fatia de pizza lá, eu vou naquela outra, eu compro daquela extra grande. Percebe o que a gente faz? E às vezes eu não quero prosperar. E se eu pagar mais por menos? E se eu pagar mais por menos? Só que não é menos, é a experiência, é o ambiente, é tudo aquilo que eu experiencio, é ir para nova oportunidade. A gente está numa dinâmica de muito ganho, de muito eu quero, de muito eu quero. Então eu quero quantidade, mas não quero a qualidade e não quero a ambiência, eu quero. A gente é ensinado assim, tá? Esse é um romper nosso, a gente é ensinado esses movimentos. Então você escolhe ambiente, quando você vai num lugar, você olha primeiro o preço do cardápio ou o que você quer? Quem nunca, né? Olhou lá, primeiro olha o preço, né? Já aconteceu com você? Você vai olhar, você olha pro preço assim primeiro, deixa eu ver. Pelo preço eu escolho, percebe? Pelo preço eu escolho. E essa é uma mentalidade nossa, não é assim? A pessoa pergunta, quanto custa? Ela vai pelo preço. Ela não vai pelo aquilo que de fato é para ela vai pelo preço. Porque nós estamos marcados para ir para esse caminho, então a gente está marcado nesse movimento. Outro ponto sutil, a sensação de cansaço e desânimo quando as coisas começam a dar certo. Como isso acontece? Então aquela pessoa, quando está o caos, puxa, ela é um pé de boi. Sabe quando está o caos? Ela vai, pá, tua energia. Quando a coisa começa a dar certo, quando as coisas começam, ela começa a fazer corpo mole, ela começa a desanimar, ela começa... Já aconteceu isso com você? Não é aquele descanso, né? Mas aquela sensação de cansaço e o desânimo, né? A falta desse movimento da alma. Então, eu vou com aquela dinâmica desafiadora. Então, o medo de lidar com as novas responsabilidades e visibilidade. Lembre-se, tudo que nós vamos fazer, que nós queremos fazer, vai nos colocar num certo grau de visibilidade. E toda visibilidade vai levantar grupos rivais. Mas eu nem quero, não importa. Todo movimento que você... Por exemplo, se hoje levantar uma mulher que ela quer casar, bonitinho, cuidar de casa, ficar cuidando dos filhos e do marido, vai levantar um grupo dizendo, isso não seja submissa deste macho opressor. Não é assim? Se eu quero prosperar, então, se eu quero prosperar financeiramente, eu vou fazer guerra, não porque eu vou fazer guerra, mas por se você está tendo muito, é porque alguém está tendo pouco. Aí a gente vê esse discurso que tem por aí, né? Os bilionários têm que acabar, e não sei o quê. O cara está falando isso com o iPhone na mão. É um bando de retardado. Percebe? Por quê? Porque não está vendo as coisas. Porque por isso que as pessoas têm medo de prosperar. Porque a gente sente uma dinâmica de culpa profunda. E como que a gente lida com a culpa? Modelo hegeliano. Eu quero sentir inocente. E para sentir inocente, eu tenho que me igualar ao movimento da dor. Então, o medo de lidar com as novas responsabilidades. Porque sim, cada coisa que você vai fazer vai trazer visibilidade. Vai trazer para você o quê? Exposição. Vai trazer o quê? Julgamento. Vai trazer o quê? Só que isso é uma parte, mas vai trazer outras. Ninguém consegue ajudar o outro de baixo para cima. Ninguém consegue. Então, prosperidade também é um servir a outras pessoas. A gente pensa que não, mas a prosperidade ela é muito importante, porque a gente vai... Se eu tenho saúde, se eu prospero na minha saúde... Ora, imagine se alguém fique doente do meu lado.
Se eu estou doente, como é que eu posso ajudar essa pessoa? Mas se eu estou bem, se eu estou próspero, se eu tenho força física, alguém precisa, percebe? Se eu tenho ali uma prosperidade financeira e alguém de fato precisa de uma ajuda financeira, eu tenho para dar. Percebe que a prosperidade, ela não é narcísica, ela é expansiva. E aí tem muita gente que também tem medo de prosperar, porque, mas eu vou ter que fazer tal coisa, eu vou ter que ajudar, eu vou ter que, né? Eu vim daquela família lá medonha, meu pai e minha mãe nunca me deram nada, agora eu tenho, não é que eu tenho, mas a prosperidade não pode ficar reservada para mim. Prosperidade de conhecimento, você tem um monte de conhecimento, mas você abre a sua boquinha aí no Instagram para falar, você abre aí a sua boquinha para falar do seu conhecimento para as pessoas à sua volta, ou aprender o que? Não dá nada de graça não para as pessoas, não. Se quiser, vem para terapia. Percebe? Dificuldade em visualizar o próprio sucesso. A gente fala, não, eu quero crescer e tal. Mas aquilo deleta. Então, quando a pessoa pensa no futuro, quando ela pensa, né, a imagem é muito vaga, às vezes é pessimista. Eu até penso nisso, mas como é que a gente vê isso? Sabe aquela pessoa que ela tinha um sonho, ela fala, eu tinha um sonho disso. Mas por que você escolheu essa profissão? Eu tinha um sonho de fazer tal coisa. Tá, você tinha esse sonho. Por que você está fazendo isso aqui? Que é contra o teu sonho. Percebe? Quais desses sinais você reconhece em você? Dos explícitos e dos sutis. Você conseguiu reconhecer algum? Primeiro ponto para a gente resolver é reconhecer os sinais em mim. Porque o medo de prosperar não é falta de capacidade. Não é falta de estratégia. O medo de prosperar, ele é um reflexo de dores do passado. Existe uma dor que me impede de prosperar. Existe uma dor. Então eu vou pegar aqui alguns pontos para você. Desde a nossa infância, vamos pensar assim, desde a nossa infância, a gente tem a busca da necessidade básica. Proteção, segurança, nutrição. São os nossos modelos básicos. Observa, por exemplo, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, se você fica no primitivo, no básico. O meu dinheiro é só para pagar a conta, para comprar uma comidinha no mercado e pagar minha caverna. Eu estou no modo básico, no modo sobrevivência. Quando a gente fala assim, eu estou no modo sobrevivência, o dinheirinho está sendo para pagar as continhas, água, luz, comida, remédio, né, que é o básico dos básicos, pagar ali a minha caverna, o aluguel da casa, ou sei lá, né, o financiamento que você fez, uma pecinha de roupa lá. Então é necessidade básica, comida, proteção. É comida e proteção, é o ambiente. Então veja, quero pegar algumas fases com vocês para você começar a perceber e nesse dia fazer essa reflexão. Então as fases importantes de desenvolvimento vai trazer o que para nós? Então a gente lá pequenininho, quando criança, quando a gente nasce, qual que é a nossa primeira necessidade? Nutrição, segurança e cuidado. Quando nós associamos ao dinheiro, se eu tiver dinheiro, eu vou comprar tanta coisa gostosa para comer. Vai me dar segurança, né? Porque eu posso. Então, veja, o que você associa ao dinheiro? Segurança, alegria, falta. Então, se eu tiver dinheiro, não vai faltar nada. Porque aí eu estou olhando para o quê? Uma fase da minha vida do qual as necessidades básicas não foram vivenciadas. Nutrição, segurança e cuidado. Por isso que a gente associa ao dinheiro emoções, sentimentos que não são do dinheiro. Então, uma criança que ela sente insegurança, abandono, falta de cuidado, ela pode desenvolver o quê? Que o mundo é um lugar ameaçador. Isso vai gerar o que na vida adulta? O medo inconsciente de prosperar. Porque prosperar é colocar ele em evidência. Já que o mundo é uma ameaça, eu não posso aparecer. Porque se eu aparecer, o que vai acontecer comigo? Depois nós vamos para a fase das necessidades de autonomia e controle. É o período ali de desenvolvimento da criança. Então, se eu cresci num ambiente de pais muito rígidos, porque veja, quantos querem o dinheiro para controlar? Para eu não precisar passar nada, para eu não precisar pedir dinheiro para ninguém, para eu não ter necessidade e Deus me livre depender de alguém. Controle, autonomia.
ligado à fase do 1 aos 3 anos nosso ali de desenvolvimento, que é a fase de desenvolvimento. Então, se eu tenho pais rígidos ou permissivos demais, isso vai gerar uma certa insegurança sobre a minha capacidade de controlar a própria vida, de governar a própria vida. Então, muitas vezes a pessoa ela vai desenvolver o quê? Que na vida dela, ela não tem competência para sustentar o sucesso. Sabe aquele pai, aquela mãe que fica para a criança assim, ó, não faz isso, cuidado, não faz isso, cuidado. Sabe? Não tem pai e mãe assim que fica, cuidado, olha, isso é perigoso, não faz isso, fulano, vem pra cá. O dia inteiro ali, sabe, né? Está naquele movimento. Ela não está percebendo o quê? Que ela está condicionando, ela está levando essa criança a associar que ela é incapaz, que ela é incompetente. Ela vai crescer, eu não posso lidar com isso, não sei o que fazer. Imagina o seguinte, se hoje na sua conta, agora, caísse um pix assim, plim, de R$1 milhão. Pensa, caísse um pix agora de R$1 milhão, o que você ia fazer? A cabeça vai lá a mil, né? Aí o que eu ia fazer? Nossa, eu ia fazer tanta coisa o quê? Se caísse um pix agora de R$1 milhão na sua conta. Eu já sei o que eu faria. Ficar um mês no Pantanal pescando. É gostoso, né? Pegar um barco assim, sumir lá pro Pantanal, ficar um mês pescando lá. Depois nós vamos para a necessidade de autoafirmação e aceitação. Quantos buscam dinheiro para essa aceitação? Porque, olha que interessante, isso está no período da fase fálica, dessa formação de 3 a 6 anos. Olha que interessante. Quando a gente começa a trabalhar, vocês já passaram por isso. Você está mudando transição de carreira, está virando terapeuta, está investindo em alguma coisa. Qual que é a pergunta que você escuta da sua família, amigos? Está ganhando dinheiro? E aí, está dando resultado, está dando dinheiro? Porque o dinheiro está entrando aí como uma autoafirmação e aceitação. E não adianta, é assim que o mundo está girando, é assim que aqui no Brasil funciona. Não importa o que você está fazendo, importa se eu estou vendo o resultado. E o resultado que o brasileiro, na sua maioria, vê é o dinheiro. A família vê o dinheiro, né? Estou trabalhando na internet. Ela não quer saber se eu trabalho na internet. Ela não tá, quando ela fala assim, mas isso está trabalhando na internet, ela está dizendo, eu não estou vendo o resultado, ó. Porque se você estivesse trabalhando na internet e chega para a família e fala, olha aqui, ó, esse mês eu vendi X, olha quanto que eu ganhei. Fala, uau, que maravilha. Por quê? Não importa o que você está fazendo. Importa é essa autoafirmação que vem pelo dinheiro. Então, quando a criança, né, ela sente que precisa diminuir o seu brilho para ser aceita, e a gente aprende muito isso, né? Ela aprende que se destacar é perigoso. Sabe quando aquela criança está... E olha, e hoje, gente... Ontem eu estava vendo um vídeo de uma... Eu não sei se ela é psiquiatra, não sei. Ela dizia assim, hoje está muito difícil ser criança. Porque se a criança é animadinha demais, ela está com ansiedade. Aí dá um remedinho. Se ela está lá quietinha, né, no mundinho dela, dando aquela meditação, assim, às vezes é uma criança que é mais introspectiva, ela deve ter algum aspecto de alguma coisa. Se é uma criança que está lá, às vezes começa um negocinho que depois vai para lá, é agitadinha, ela tem TDAH. Então a criança deixou de ser criança. Você pode observar, as crianças hoje têm sintomatologia. Os pais muitas vezes é aquela criança, né, a gente vê isso em diversos ambientes. O pai pega uma criança de 1 ano, 2 anos, ali 3 anos, 4 anos, e que a criança fica quieta como se fosse um adulto, quietinho aí, e não se mexe, e não sei o que. Não percebe o processo de desenvolvimento da criança. E ela falava, isso é nocivo, é perigosíssimo, porque não estão vendo a fase de desenvolvimento de uma criança. Tudo agora é um problema, tudo agora é um diagnóstico, tudo agora é uma doença. Mas meu filho é ansioso. Meu filho, vai brincar com ele. Você vai ver se não arrebenta essa ansiedade. Mas para brincar com o filho eu tenho que sair do meu egoísmo. Para brincar com o filho eu tenho que sair de certas coisas. Aí eu não quero, né? Percebe? Aí eu não quero. Aí vai tirar eu de certas coisas. Eu trabalhei o dia inteiro. Não tenho tempo. Uai. Nós não somos animais que botamos fio no mundo e deixamos os fios por aí. Quando o fio cresce vai embora, né? No sentido assim, já está começando a andar e comer, sozinho a gente deixa. Não. Existe um movimento. Então essa fase, quando a criança precisa diminuir, e tem pai e mãe, ó, para... Tá muita mostradinha, hein? Se comporta. Eu vou diminuindo, eu não posso. Não posso me mostrar, não posso. Percebe? E aí, ele vai ter associação desse medo. Então, se eu me mostrar... Quantos de vocês, muitas vezes, têm medo de se expor? Como é
que vão pensar de mim? O que vão pensar de mim se eu me mostrar? Ué, vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não vai gostar, e tá tudo bem. Como a gente também tem gente que a gente olha e fala legal, tem gente que olha e fala não legal, pronto, tá tudo bem. E depois nós vamos para a fase do reconhecimento e validação social. Sim, o dinheiro é uma validação social. O sucesso é uma validação social. Números no Instagram, nas redes sociais, é validação social. Você olha lá, a pessoa tem 100 seguidores, se uma pessoa tem 1 milhão, é uma validação. A gente não pode fugir disso. De fato, é uma validação. Por quê? Porque a mente precisa disso. O nosso primitivo precisa disso. Porque a gente busca. E às vezes busca de uma forma muitas vezes errônea. Eu quero ter números na internet. Eu vou lá e tem meios da gente fazer isso, não tão lícitos, né? Só para ter números. Você vê lá uma pessoa lá, 1 milhão de pessoas que segue ela. Mas você vai ver ali, a maioria ali tem coisas estratégicas de compra, de um monte de coisa ali, só para dar número. Hoje até, gente, tem negócio que você entra na live, tem um programinha que você entra na live, e, por exemplo, tem 25 pessoas aqui. Eu posso mexer no programinha e colocar 10 mil pessoas aqui assistindo agora. Vai ter 10 mil? Não. Mas vai aparecer assim, 10 mil pessoas assistindo. Falso. Mas a pessoa, nossa, tem 10 mil assistindo. Olha como a gente caminha por isso. É primitivo, não é errado, é primitivo. E a gente precisa reconhecer isso, por quê? Senão a gente faz esses meios para uma validação social. Por isso que muitas pessoas querem certificado. Eu não preciso de certificado, eu preciso de um papel na parede. Não lembra antigamente que esse papelzão na parede que a gente colocava assim, né? 500 certificados para uma validação. Olha, aquela pessoa estudou em tal lugar, aquela pessoa isso, aquela pessoa aquilo. Você pode ver que hoje nem tem muito mais isso, né? Porque a gente vai rompendo esses padrões. Então, se uma criança ela cresceu num ambiente onde os esforços dela não são reconhecidos, pelo contrário, são desvalorizados, e começa às vezes quando? Às vezes a criança está lá, né? Ela quer participar das coisinhas da casa. A mãe pega lá a criança e fala, vamos ajudar a mamãe a lavar a loucinha? E a criança vai lá lavar a louça. Uma criança não tem capacidade, às vezes, motora nem de segurar certas coisas. Às vezes derruba, ou às vezes não lava bem aquilo. O que geralmente acontece? Tem as exceções, mas o que geralmente? Mas não lavou direito. Mas não está fazendo nada direito. Eu ensinei, mas não sabe. O que eu estou dizendo? O que eu estou associando? Eu não estou olhando e falando, que bonitinho, filho. Mas vem cá, vamos lá. Olha, tá vendo que ficou isso aqui? Percebe que os pais são autorreguladores? Então, uma criança que ela cresce, onde os seus esforços... Obrigado, filho. Olha, conseguiu. Você guardou as coisinhas lá? Ela vai crescendo o quê? Se você é inútil. Por quê? Porque não tem reconhecimento. A gente não faz isso? Quanto que a gente agradece alguém lá que fez alguma coisa em casa? A gente vê que faz parte, né? É obrigação. O homem chega lá, a mulher fez um almocinho gostoso, ele não fala obrigado. Foi uma obrigação dela. Meu amor, tá uma delícia. Muito obrigado. Olha, gostoso que tá. Não, é obrigação. Vice-versa, a mulher também fala pro homem lá, fez alguma coisa lá, pregou um quadro na parede. Mas tá errado isso daí. Não fala, obrigado, amor. Demorou 6 meses, mas obrigado. Obrigado, demorou 6 meses. Podia ser uma coisinha mais rápida, né? Esse reconhecimento. Então, eu estou buscando sucesso por uma validação, um reconhecimento. Eu não sinto reconhecido no meu trabalho. É um reconhecimento emocional. E depois nós vamos para o último processo ali, que é a realização e a conexão profunda. Essa conexão profunda. Então eu não sinto realizado. Estou fazendo, mas não sinto. Não sinto realizado na minha profissão, não sinto realizado no meu casamento, não sinto realizado. Eu sei que eu tenho algo. Ontem alguém me dizia isso, né? Eu sei, eu reconheço que eu tenho coisas boas, que eu estou num bom casamento, tenho uma boa família, eu reconheço que tenho um bom trabalho, mas é como se... parece que não sou eu vivendo isso. Ora, se o ambiente que eu cresci, se o ambiente que eu me desenvolvi, ele foi hostil, ele foi crítico, ele foi permissivo, e principalmente se ele foi hostil e crítico, quando eu cresço com pais que são totalmente críticos, sabe? Aqueles pais que são críticos, né? Você não pode dar um errinho que já é a crítica, não tem uma valorização, só crítica. Esse adolescente aprende a fazer o quê? Porque eu estou nessa fase agora, então eu saí da fase do desenvolvimento, que ela é ali do reconhecimento, que é a fase dos 6 aos 12 anos, né? Que é aquela fase que a gente está indo para a escola, é aquela fase que a gente está mostrando habilidade, é aquela... lembra da escola? A melhor redação, a gente começa a fazer competição, né? O melhor desenho, a gente começa aquelas coisas. Eu estou na parte de competição, eu estou na parte do reconhecimento e validação social. Olha meu filho, olha como ele tirou 10 da prova, tirou 9, só estuda. Por que não tirou 10? Olha o movimento que vai crescendo em nós.
E depois a fase dos 12 em diante, que a gente vai transitando, né? Ó a transição de carreira. E olha que coisa bonita, gente. Vocês que muitas vezes estão naquele movimento de estou fazendo transição de carreira. Por que está sendo pesado para mim? Por que está sendo difícil para mim a transição de carreira? Comece a olhar as transições da sua vida, as transições de fases da sua vida, das fases de desenvolvimento. Você vai encontrar ali que tem situações que se manifestam nessa dificuldade que hoje sinaliza por que é tão difícil eu fazer uma transição de carreira. Porque na transição de carreira eu estou sinalizando as transições que eu já fiz. A transição do útero para fora, a transição da mãe para o pai, do pai para a mãe, a transição da fase infantil primitiva para agora a autonomia. Todas essas transições que a gente faz. Depois a transição de sair de casa, que é uma das mais desafiadoras, né? Dependendo do ambiente que eu vim. Então, se o ambiente é hostil, eu passo aqui a me esconder. A me esconder. Porque se eu me destacar, eu vou ser atacado. A pessoa vai falar alguma coisa e eu posso me sentir mal com aquilo. E aí, toda vez que o meu cérebro e o meu corpo reconhecem uma ameaça, pelo instinto primitivo de sobrevivência, o instinto animal dentro de nós, o terceiro cérebro, como dizia antigamente, ele vai automaticamente acionar em nós luta, fuga e congelamento. E por que isso? Para a gente encerrar aqui a nossa live de hoje, nosso cafezinho de hoje. Vai ser a aula de segunda-feira. Segunda-feira nós vamos trazer uma aula sobre isso, muito importante para nós enquanto pessoas, né, do nosso desenvolvimento próprio e também para nós enquanto profissionais da área, reconhecer as necessidades humanas. Você reconhece as necessidades humanas? O seu cliente chega lá para você e fala, olha, estou com um problema aqui. Você reconhece que ali a fase de desenvolvimento dele, ali os bloqueios e acontecimentos na fase vai acionar situações no mecanismo de necessidade humana? Tem gente que desconhece as necessidades humanas e aí desenvolve grandes bloqueios psíquicos. Então veja, existem alguns pontos aqui para a gente perceber da nossa dinâmica que está ligada à prosperidade. Primeiro, uma necessidade humana, segurança. Então a gente busca o dinheiro para ter segurança, para morar num lugar bem. Então, uma necessidade humana, segurança. Segunda, pertencimento. Olha que coisa linda, Beth Hellinger, né? Pertencimento. A gente fica no mundo, a gente precisa do grupo. Nós não somos animais solitários. Quando uma pessoa fala, mas eu não gosto de pessoas. Se alguém dizer, não gosto de pessoas, eu dizia para ela assim, então você não pode trabalhar como terapia, você não gosta de pessoas, ué. Negócio, como é que eu vou trabalhar com pessoas, mas eu não gosto de pessoas? Não é que eu não gosto de pessoas, eu não gosto deste grupo de pessoas porque me remete a alguma história. Então, pertencimento. Então, segurança, pertencimento, reconhecimento. Reconhecimento é uma necessidade humana. Porque se não me veem, eu não existo. Se me reconhecem, é porque eu existo. Imagina se alguém chega para você e fala, ô fulana, se você não tivesse nome, não tem lá, né, aqueles registros que a pessoa fala, eu só fui registrado como mãe, não tem pai, o pai é desconhecido. Tem uma falta. Então, o reconhecimento. Se o reconhecimento foi negado na infância, e foi, muitas vezes foi. E aqui não é para a gente julgar os nossos pais, mas para a gente compreender certas dinâmicas da nossa relação. E a autonomia. Então, necessidade humana, segurança, pertencimento, reconhecimento e autonomia. Então, crescer em ambientes controladores, com pais controladores ou com circunstâncias, porque às vezes eu não tive ali um pai controlador, uma mãe controladora, mas tive um pai e uma mãe que tomaram decisões, um pai e uma mãe que se separaram, e ali eu tenho que mudar a minha vida, né? Não tive escolha, eu tive que ir para certos lugares naquela família, e aquilo faz com que eu não tenha permissão para prosperar. Porque prosperar, crescer, vai dizer um autor, é saber que eu vou deixar situações e pessoas para trás. Hoje, quem você ou o que você precisaria deixar, não é abandonar, deixar para trás, deixar para o passado, deixar, né? Para prosperar, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida profissional. Captou? Como é que vocês estão? Vocês estão muito quietinhos hoje. Fala com eu, como é que vocês estão aí? Quais sinais vocês perceberem em vocês?
Eu não percebi nenhum. Assista de novo. Lá no YouTube. Assista lá no YouTube depois. Quais sinais eu percebi em mim? Dos mais visíveis, né? E dos mais sutis. Quais sinais eu percebi que sinaliza para mim que eu tenho um certo medo de prosperar? Quais são os sinais que eu percebo em mim? Vou falar aqui os sinais novamente para você perceber. Sinais visíveis: procrastinação constante, autossabotagem, desconforto com sucesso, dificuldade de cobrar pelo seu serviço, aceitar ali o crescimento, o medo de expor e ser reconhecido. Esses são os visíveis. E os sinais sutis, aquilo que a gente não percebe: se manter em relações de amizade, de grupos, seja online, presencial, em lugares tóxicos e desafiadores. Um excesso de modéstia, né? Minimiza suas conquistas, minimiza suas habilidades. Só fiz o meu trabalho. Preocupação excessiva com o que os outros vão pensar. Busca inconsciente por limitações externas, então eu vou buscando, não conscientemente, situações de limitação. Aí eu quero crescer financeiramente, eu quero crescer no meu trabalho, eu vou lá e faço uma parceria com alguém que não quer crescer. Olha que maravilha. Mas eu tenho medo de largar lá a pessoa, né, porque me ajudou tanto e agora eu fico lá preso. Sensação de cansaço e desânimo quando as coisas começam a dar certo. Quando começou a dar certo, eu perco o ânimo. Quando está caos, eu vou movimento, né? Um pé de boi no caos. Mas quando as coisas estão boas, eu paro. Dificuldade em visualizar, ter expectativa do amanhã, do sucesso. Onde você quer chegar? O que você quer de verdade? Quando estou evoluindo e fluindo, vem o cansaço. Então, isso aí é um sinal. Sinal do quê? Que eu estou com este medo, né? Com alguma coisa que representa ameaça ao meu sucesso. Ou eu posso também ter aprendido que tudo isso tem que vir com muito custo, com muito peso, com muito sofrimento. Não é assim? Tem que vir com muito. Eu vim de um clã que todo mundo tem que trabalhar pesado. Todo mundo tem que ganhar ali com suor. E de repente eu venho um trabalho que não é tão cansativo, um trabalho que eu amo. Aí eu venho da minha família que todo mundo fez coisas que não amava e até permanece em coisas que não amava porque tem que sustentar, tem que bancar. E hoje eu estou numa coisa que eu amo, que eu gosto, mas eu sinto ali um culpado dentro de mim. Né? Essa questão de visualizar me pega. Então, a gente precisa visualizar, a gente precisa criar o que eu quero, o que eu pretendo cada vez mais, o que eu almejo cada vez mais. Ter esta expectativa, não uma expectativa infantil, mas expectativa é sonhar. Ah, não, eu quero ali, né, trabalhar, fazer um negocinho na internet. Não, o que eu quero? Eu quero alcançar mais vidas, eu quero chegar para mais pessoas, eu quero ter melhor forma de levar isso para as pessoas, eu quero alcançar maior número de almas. Pronto. Como que eu vou fazer isso? Agora eu vou precisar, porque tem um processo para a gente fazer. Então, caríssimos, comece a observar quais os sinais que eu tenho, que eu reconheço em mim. Como alguém disse ontem, como é que eu venço a escassez? Como a gente falou de escassez ontem. Investindo. Não tem como vencer a escassez se não vou investir. Tempo, dinheiro, não existe a cura da escassez sem investimento. Né? Porque o investir já é sair desse movimento. Então percebe-se em vocês e vamos vencer este medo de prosperar. Porque a prosperidade, ela não é algo maldoso, ela não é uma maldição, ela não é algo que nos afasta da espiritualidade. Pelo contrário, quantas pessoas nós podemos ajudar sendo próspero? O mendigo ali, que não tem dinheiro, ele não pode ajudar o irmãozinho dele mendigo. Mas eu, tendo uma condição, eu posso ajudar. Percebe? Então a prosperidade, ela não é só pra gente, tem prosperidade para ficar sossegado agora, que não tem preocupação de nada. Não, a prosperidade é um ato de servir. Já é uma coisa muito bonita para a gente encerrar aqui agora. Se eu prosperar, quantas mais almas, mais pessoas, que eu gosto, não gosto, não importa, quantas pessoas caberá debaixo da minha barracona da prosperidade, da minha tenda da prosperidade. Quanto mais pessoas caberem na minha prosperidade, mais eu prospero. Lembre-se, a prosperidade não é minha, nós só administramos.
Beijo do coração de vocês. Depois essa live vai estar lá no YouTube. Pode assistir de novo. Está lá no grupinho, depois a gente vai falar lá no grupinho pra gente bater mais um papinho lá. E segunda-feira nós vamos ter uma aula sobre as necessidades humanas. Vocês vão ver que trem pega, hein? Tem muita gente que não reconhece as suas necessidades. Uma, o descanso. Descansar e o lazer é uma necessidade humana. Beijo no coração de vocês, boa semana. Amanhã, 7h15, nós estamos cá mais um pouquinho para tomar um café. Tchau, tchau, lindinhos.